De primeira, boa bola. Felipe Coutinho, é do jeito que ele gosta. Vem pro meio, Felipe Coutinho, bateu pro gol. Gol! É do Brasil! Felipe Coutinho, numa bomba sensacional. Felipe Coutinho, do jeito que ele gosta, do jeito que ele sabe. Felipe Coutinho Correia, mais conhecido como Coutinho. Coutinho chegou às categorias de base do Vasco da Gama ainda na infância, onde destacava-se desde muito novo. Chegou para jogar futsal, onde se destacou muito no clube, e notava-se que o menino era diferenciado dos demais colegas de equipe. Coutinho cresceu no Vasco e se destacava por dribles e passes a gol, até que seu pai começou a cobrar o garoto, falando: "Para cada gol que você fizer, eu irei te pagar." A partir daí, Coutinho começou a fazer gols. Por 5 ou 10 reais, Felipe Coutinho mudou sua postura em quadra e logo avançou para o futebol de campo. E quem pensou que ele iria estranhar e ter dificuldades de adaptação por ter muito espaço em campo, pensou completamente errado. Felipe Coutinho encontrou sua posição e a partir dali começou a se destacar, chamando a atenção de diversos clubes europeus. Coutinho deixava bem claro que sonhava em jogar na Europa, e o gigante espanhol Real Madrid tinha grande interesse na joia do Vasco, e essa sondagem despertou o interesse do próprio Coutinho em jogar ao lado do seu ídolo Kaká. É o meu sonho, né, jogar lá fora, e até agora ninguém falou nada, mas nossa, trabalhar aqui para, se Deus quiser, chamar atenção lá fora e poder ser chamado para algum time de lá. Após mudar para o futebol de campo, veio as primeiras convocações para a seleção brasileira de base, onde dividia o protagonismo com o garoto Neymar, e desde novinhos já era um centro das atenções e conquistavam muitos títulos de base com a seleção brasileira. E antes mesmo de se tornar jogador profissional pelo Vasco da Gama, com 14 anos de idade, Coutinho conhece Ainê, a sua primeira e única namorada. Coutinho foi promovido ao time principal do Vasco da Gama no primeiro semestre de 2009. Atuou em 12 jogos na sua primeira temporada como profissional. Coutinho ainda participou do retorno do Vasco à elite do futebol brasileiro, conquistando o título da Série B. O ano é 2010 e Coutinho foi eleito o melhor meio-campo do Campeonato Carioca. Começou a ganhar mais destaque após marcar seus 2 primeiros gols profissionais na goleada de 6-0 sobre o rival Botafogo. Bateu forte, com precisão e ainda deu efeito na bola. Dodô, Felipe Coutinho na cara do gol, é gol! Thiago Martinelli, Rafael Coelho, devolução, Felipe Coutinho na cara do gol, bateu, é gol! Tudo encaminhava bem na vida de Coutinho e do Vasco da Gama, até Eurico, ex-presidente do Vasco, vender o jogador para a Internazionale de Milão por 3 milhões de euros, e ainda antes dele se tornar jogador profissional. Por conta das regras da FIFA que não permitiam transferências internacionais para atletas menores de 18 anos, permaneceu no Vasco até julho de 2010. Então, em junho de 2010, Coutinho disputou sua última partida pelo Vasco da Gama, contra o Santos no Brasileirão. E ali se despedia da torcida do Vasco, que ficou com muita mágoa com o então ex-presidente Eurico, e triste por perder sua grande joia vascaína. Coutinho é apresentado oficialmente pela Internazionale e teve poucas oportunidades pelo então técnico Rafa Benítez, e as poucas oportunidades que Coutinho tinha, ele não soube aproveitar, talvez pelo nervosismo e pela pouca idade. Ele parecia não se encontrar em campo, e aquele Coutinho que tinha um controle de bola absurdo e sabia a hora certa de atacar e a hora certa de cadenciar o jogo, parecia muito afoito, e com isso, o clube chegou à conclusão que o jogador precisava amadurecer. E como muitos clubes da Europa fazem, resolveram emprestá-lo para o Espanhol da Espanha, para que o jogador tivesse mais minutos em campo e mostrasse todo o seu potencial. O ano é 2012 e Coutinho foi anunciado por empréstimo ao Espanhol, até o final da temporada, e com a camisa do Espanhol, Coutinho se sentiu muito bem, parecia mais leve, encantou toda a cidade de Barcelona, com dribles curtos, sua principal característica por vir do futsal e com belos gols. Com a camisa do Espanhol foram 16 jogos e 5 gols marcados e muitas assistências. Sendo assim, ainda em 2012, a Internazionale pede a volta de Coutinho ao clube. Coutinho retorna à equipe de Milão, agora recebendo a camisa 7,
e na Inter não conseguia jogar bem. Apesar de ter tido mais sequências de jogo, o jogador não se sentia bem em Milão, e após ter marcado 5 gols em 48 jogos, o jogador recebe uma proposta milionária do Liverpool da Inglaterra, mas não pelo seu futebol jogado na Inter, e sim pelo futebol que apresentou durante o empréstimo no Espanhol da Espanha. Então ali acabava a história de Coutinho com a camisa da Internazionale de Milão. O ano é 2013 e foi acertada a venda de Coutinho para o Liverpool da Inglaterra por 8 milhões de libras. Coutinho chegou com moral no Liverpool e de cara pegou a camisa 10. Em sua primeira temporada pelo Liverpool, Coutinho se destacou e mostrou um ótimo futebol, participando diretamente de 8 gols, tendo apenas 13 jogos disputados. E no mês de março ganhou o prêmio de melhor jogador do Liverpool, superando Luis Suárez, o atual campeão do prêmio. O ano é 2014, Coutinho continua mostrando bom futebol no Liverpool, sendo destaque na Premier League, mas acabou ficando de fora da Copa do Mundo do Brasil. Na época o treinador Felipão comandava a seleção brasileira e parecia não ver com bons olhos a evolução do menino Coutinho. Mesmo sem ser convocado para a Copa do Mundo, Philippe Coutinho foi o único jogador do Liverpool a ser nomeado para a equipe do ano na Premier League e seguia trabalhando para se tornar um jogador de seleção um dia. Não é que Coutinho não fosse um jogador de seleção, é que na seleção brasileira você precisa de mídia para estar entre os convocados, e na época Philippe Coutinho pouco falava, apenas mostrava em campo ser um jogador de seleção. O ano é 2015 e Coutinho recebe proposta do Real Madrid e pede para sair da equipe, para jogar no clube que sonhava na infância, mas teve a pedida negada e continuou trabalhando e sendo o jogador mais importante do Liverpool novamente. O ano é 2017 e Coutinho força sua saída e pede diretamente para o treinador Klopp para sair do time. E dessa vez é o Barcelona que faz a proposta pelo jogador. E após 5 anos atuando pelo clube de Anfield, Coutinho acertou sua transferência ao Barcelona, como o jogador mais caro da história do clube catalão. Pelo clube inglês, o meia disputou 201 partidas, marcou 54 gols e deu 43 assistências, além de ter saído como o brasileiro que mais marcou gols na história da Premier League e sendo eleito por 2 vezes consecutivas o jogador da temporada do Liverpool. Com a seleção brasileira ganhou a confiança de Tite, após marcar belos gols nas eliminatórias para a Copa. E de novo, como na seleção de base, era Neymar e Coutinho liderando a seleção brasileira rumo à Copa do Mundo 2018. E em janeiro de 2018, o Liverpool emitiu um comunicado oficial, anunciando a saída de Coutinho para o Barcelona, que logo após confirmou a contratação do brasileiro, que assinou o contrato por 5 anos e meio, com uma cláusula de rescisão de 400 milhões de euros. Coutinho chega no Barcelona como o segundo jogador mais caro da história, ficando atrás apenas de Neymar do PSG. Coutinho foi convocado para a Copa do Mundo por mostrar um bom futebol no Liverpool na temporada passada e nas eliminatórias para a Copa. Coutinho foi de longe o melhor jogador da seleção brasileira na Copa, mesmo perdendo para a Bélgica nas quartas de finais e a seleção sendo muito criticada. Coutinho foi um dos poupados dessas críticas. Já no Barcelona, Philippe Coutinho recebeu a camisa 14 e começou jogando bem no Barça, mas depois não mostrava um bom entrosamento com o elenco do Barcelona. Apesar de ter jogado com Suárez no Liverpool, Coutinho não conseguiu corresponder à expectativa gerada pela torcida catalã naquele momento, pois Coutinho chegava com uma grande pressão pelo valor da sua transferência e qualquer resultado ruim no Barcelona, Coutinho estampava as capas dos jornais. Tudo no Barcelona era culpa de Coutinho. Até quando o Messi não ia bem, caía tudo nas costas de Philippe Coutinho. E após marcar um golaço contra o Manchester United, Coutinho comemorava colocando os dedos nos ouvidos, mostrando estar blindado e não querer ouvir opiniões de ninguém. Mas isso não caiu bem para os torcedores e para os dirigentes do clube. E após a eliminação do Barcelona na Champions League para o Liverpool, o ex-clube de Coutinho, Coutinho era um dos mais cobrados pela torcida do Barcelona. E após o final da temporada, Coutinho removeu de seu Instagram que era jogador do Barcelona. Todos os jornais especulavam que o jogador iria voltar para o Liverpool, mas o desfecho dessa história seria completamente diferente. O ano é 2019 e Coutinho assinou por empréstimo de uma temporada com o Bayern de Munique com opção de compra ao final do empréstimo. Coutinho herdou o número 10 do ídolo Robin do Bayern e vem desempenhando o esperado pela diretoria do clube. Coutinho comanda o meio-campo do Bayern e tem o apoio da torcida contigo, tem a confiança para driblar, arriscar para o gol, diferente do Barcelona. Philippe Coutinho saiu muito cedo do Brasil, rodou o mundo acreditando nos seus sonhos, teve momentos de felicidades e realizações, e momentos de tristezas e decepções. Mas sabe o que faz de Philippe Coutinho um vencedor? O fato de não abandonar quem esteve contigo desde o começo. Hoje Coutinho recomeça mais uma vez em Munique, ao lado de sua filha e de sua esposa Ainé, a sua primeira e única namorada. Coutinho está dando a volta por cima em Munique como fez em Milão. E a palavra desistir é inexistente na vida de Philippe Coutinho. Se você curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreva para mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.
Tchau. É do jeito que ele gosta, vem pro meio, Felipe Coutinho, bateu pro gol! Gol!